Você foi enganada. Se Deus representa o bem, então o castigo de Deus será uma chuva de bênçãos. Sua pena será ser feliz, sua sentença será um amor incondicional e o preço seria viver para sempre. Não é o bem que está no controle, e sim o mal. Se mova, faça desse mundo um lugar melhor. Fazer o que é certo, pois é a coisa certa a fazer. Mesmo as pessoas comuns, mesmo uma dona de casa, um taxista, um pedreiro, uma costureira ou um adolescente, mesmo com pequenas atitudes, acenderam a luz em uma sala escura. Diário de Anne Frank. Vocês não são responsáveis nem por 90% dos seus próprios erros. Vocês não são responsáveis nem por 90% dos seus próprios erros. Quando nascemos, recebemos um corpo que veio com um cérebro, sem manual de instrução. E isso nos leva a cometer os mesmos erros de geração em geração. Porque o caminho para a verdade é muito longo. Somente as pessoas que estão próximo da morte conhecem a sua verdade. Perceba que fazemos tudo por comparação. Somente sabemos a existência da luz por causa da escuridão. Somente reconhecemos o bem comparando com o mal, o feio com o bonito, o alto com o baixo, o gordo com o magro e assim sucessivamente. Eu desafio vocês a encontrar o erro. Duvido que vocês não tenham passado por uma ou mais dessas situações que irei contar agora. Eu sou o fruto de um casamento que fracassou. É o que acontece quando duas pessoas totalmente diferentes se casam. Ideais, crenças, costumes, sonhos e objetivos totalmente diferentes. Fato comum que se repete o tempo todo. Presenciei o assassinato de minha mãe. Crime passional, amor não correspondido, fato esse também comum. Morei na casa de parentes próximos, senti-me deslocado, o mesmo acontece com crianças adotadas. Fui morar com meu pai, procurando me encaixar. Fui maltratado por ele e enfrentei muitos problemas com sua esposa, pai autoritário. Madrasta, padrasto e enteado, tem uma história, nada de novo. Me casei, me separei, meus 2 filhos moram com a mãe e o novo marido. Normal, isso sempre acontece. Fiz faculdade, fui para o exterior, me casei de novo, tenho 2 filhos do casamento atual. Procurei nas religiões respostas, coisa também comum, mas não encontrei. Comecei a juntar os pontos, percebi uma grande repetição nos erros. Percebi que em minha vida até aquele momento eu simplesmente tinha repetido o erro de outras pessoas. Crenças falidas, leis corruptas, culturas inúteis. Trocar o tempo por dinheiro. Tempo é vida. Então trocar a vida por dinheiro. Me senti alguém que a vida ou a morte não fazia diferença, pois até aquele momento não tinha feito nada além do previsível. Vocês perceberam? Tudo que se repete é padrão. Todo padrão é automático. E tudo que é automático não depende de sua autorização ou vontade. Aí que está o problema. Descobri uma coisa tremenda, algo que mudou a minha forma de ver a vida. E é isso que mostrarei para vocês, de uma forma didática e bem detalhada. Temos inúmeros padrões automáticos, padrões que vieram implantados em nosso inconsciente, os padrões que criamos ou acompanhamos. Um bebê ainda não sabe que está vivo, mas chora quando alguma coisa incomoda. Você não precisa aprender a falar, andar, dirigir todos os dias por causa dos padrões. Não precisa se preocupar em respirar ou com as batidas do coração. Já imaginou um bebê fazendo planos? Vou esperar sair da barriga da minha mãe. Vou conhecer meu pai. Daqui a pouco começarei a andar, ir para a escola, crescer, trabalhar, me casar, ter filhos. Ele não iria querer sair. Se o cérebro não desempenhasse esse papel, seria necessário no mínimo 4 pessoas para dirigir um carro. Quando você não conhece, não policia esses padrões, isso faz com que você cometa erros a todo momento.
Raiva, instinto primitivo, defender o território, fêmea ou comida, mecanismo de defesa. Você não escolhe ficar com raiva. Seu corpo foi programado para evitar a morte. Exemplo disso é tentar se afogar. Você não é capaz de se afogar por conta própria. Seu corpo reage e tira sua cabeça fora da água. Por isso não é seguro você resgatar alguém que estiver se afogando, se você não tiver treinamento. O medo também é um mecanismo de defesa. O medo é algo que você não escolhe, simplesmente sente. É o seu corpo te avisando que você corre perigo. Orgulho, inveja, ambição, curiosidade são outros exemplos de padrões automáticos. O orgulho é ocupado por milhares de mortes a todos os anos, de crimes de trânsito a crimes passionais. Uma pessoa mata a outra no trânsito, sendo a vítima ou o autor. Seu inconsciente entende que seu território não está sendo respeitado. Isso ativa a raiva desencadeia a violência. Crimes passionais. A pessoa não mata a outra porque ama, mata por ter sido rejeitado ou desprezado. O irracional é autônomo. Para ele você é a pessoa mais importante, pois ele te conhece desde pequeno. Para ele as outras pessoas vieram somente para encher o mundo e você não fica sozinho. A escassez prova isso. A escassez é uma ferramenta usada para definir valor. Perceba que quando algum produto está em falta, o seu valor cresce. Escassez, fim de algo, acabou algo. Nosso inconsciente é movido por desafios. Então, quando você se depara com uma pessoa que não te quer, você automaticamente passa a querer aquela pessoa. A prova disso é, quando alguma pessoa está muito interessada em você, isso não te gera interesse, pois não tem desafio. Você não deve ter medo do que sente, deve controlá-lo, e para controlá-lo deve conhecê-lo. O conhecendo, conhecerá a si mesmo. A quantidade necessária de fé para acreditar no infinito é a mesma para desacreditar. Foi então que eu passei a acreditar que eu seria quem deveria mudar esse cenário. Que homem é homem que não torna desse mundo um lugar melhor? Eu entendi que os maiores conhecimentos são guardados e somente revelados a quem tem um grande poder aquisitivo, criando um ciclo fechado, onde a maioria será sacrificada e explorada para o luxo de uma minoria. Isso te responde o porquê da vida ser tão injusta? Pessoas com pouco ou mesmo nenhum dinheiro, pouco conhecimento ou nenhum, são levadas a disputar, concorrer com pessoas que tiveram um estudo direcionado, específico e detalhado, onde o muito relevante é estudar os padrões automáticos das pessoas. As pessoas são previsíveis, sendo fáceis de avaliar. Prever seus próximos passos, fazer com que eles estejam sempre um passo à frente. Sabe o que é pior nisso? Psicologicamente. Tem os já conhecidos gatilhos mentais. Gatilhos mentais como a curiosidade, novidade e escassez. Esse é um modelo extremamente eficaz, pois se é sentimento é automático. Se é automático, não depende da autorização ou escolha do indivíduo, fazendo o indivíduo agir e depois pensar. Mesmo o indivíduo se arrependendo, ele acredita ser o responsável pelo erro. Não imagina ter sido induzido psicologicamente. Quando um grupo é induzido, esse grupo atrai os demais pelo fator efeito manada. A Maria sempre anda com as outras. Os jogos de azar provam que as pessoas jogam com sentimento e justificam com a razão, pois o valor das apostas são irrisórios comparado ao valor do prêmio. Então tem um sentimento de fé. Se é sentimento, é automático. Se é automático, não depende da vontade ou escolha do indivíduo. Ao perder, o indivíduo entende que a decisão foi sua, desencadeando o sentimento de arrependimento e vitimismo. O papel dos responsáveis pelos jogos de azar é simplesmente criar a prova social. Então eles colocam pessoas famosas, como cantores, atores, jogadores, para dar aos possíveis jogadores a prova social, que é a resposta que o seu inconsciente esperava para a tomada de decisão. E para motivar mais ainda os possíveis jogadores, eles colocam imagens de pessoas que, segundo eles, já ganharam em seus jogos. Veja que as pessoas comuns são induzidas ao erro, induzidas psicologicamente, que é o pior.
pois os prejudicados atribuem o erro a si mesmo. O mercado da fé também é muito lucrativo. Quando você consegue convencer, induzir alguém para algum tipo de movimento que a fé seja necessária, logo o induzido não esperará por garantias. Pois se a fé é do indivíduo, ao não alcançar o objetivo esperado, ele atribui a sua pouca fé ou falta dela. Veja quão poderosas são as técnicas de domínio mental. As pessoas têm fé em jogos de azar, seitas, religiões, culturas e afins, mas não têm fé em si mesmas. Não acreditam serem capazes, pois suas mentes foram corrompidas. Veja que quando o foco é a eternidade, dizemos: não farei o mal para não ir para o inferno. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa boa. Diz que eu não quero ir para o inferno. O fato de você não fazer o mal não te livra do inferno, pois se você pensa assim, o que está errado é seu modo de pensar. Então você não faz o mal por medo. Então, se não tivesse o castigo, então você o faria. Veja que não nos ensinaram a pensar, e sim nos ensinaram a temer. O fato de você não saber que algo é errado não te exime das responsabilidades, pois o erro perdura. Então devemos primeiro saber se algo é certo ou errado para depois fazê-lo. E como faço isso? Copiando os outros que já fizeram? Não, pois se os outros fizeram errado, você simplesmente repetirá o erro. Não aposte em religiões. Através da religião eu vi os mais variados fanáticos serem chamados de a vontade de Deus. A santidade está na ação justa e na coragem de defender aqueles que não podem defender a si mesmos. Comecei a perceber quando as pessoas estão no automático. Comecei a me policiar. E veio uma dúvida: será que já fui induzido? Será que tem alguma técnica, algo para fazer o bom uso dessa ferramenta? Pois com ela você pode prever o próximo passo das outras pessoas. E mais, você pode induzi-las ao erro. Descobri que isso já é usado há muito tempo de forma profissional. É daí que vem a desigualdade social e financeira. Esse modo é extremamente eficaz, pois se é sentimento, então é automático. Se é automático, não depende da autorização ou escolha do indivíduo, fazendo o indivíduo agir e depois pensar. Mesmo o indivíduo se arrependendo, ele acredita ser responsável pelo erro, não imagina ter sido induzido psicologicamente. Pessoas com pouco ou mesmo nenhum dinheiro, pouco conhecimento ou nenhum, são levadas a disputar, concorrer com pessoas que tiveram um estudo direcionado, específico e detalhado, onde o muito relevante é estudar padrões automáticos das pessoas comuns. Pessoas comuns são previsíveis, sendo fácil avaliar, prever seus próximos passos, fazendo com que eles estejam sempre um passo à sua frente. Ao contrário do que dizem, o preconceito é automático. Por isso está no pré. Está presente em todas as pessoas. É um mecanismo de defesa, é analisar o outro para saber se é inimigo. Essa análise acontece de forma inconsciente, instintiva e irracional. Não depende do seu raciocínio, pois acontece em uma fração de segundos para a tomada de decisão. Para se conscientizar de algo, deve-se analisar todos os fatores, pontos fortes, pontos fracos, erros, acertos, aceitáveis ou não. E isso demanda tempo. Então, quando alguém tem uma resposta automática, isso não depende do mesmo, e sim dos seus padrões pré-definidos. Se você absorve padrões errados, você comete erros. Esses erros você atribui a outras pessoas como pais, responsáveis, professores, ídolos, divindades e referências. A experiência de vida não é para ser algo ruim. Quando você nasce, é como se ligasse uma ampulheta, um relógio de areia. A cada dia vivido quer dizer que o seu tempo está acabando. A vida é o tempo. E o tempo é o que você troca por dinheiro. Sendo assim, você troca a sua vida por dinheiro. Perceba o engano.
Nem todo o dinheiro do mundo pode comprar vidas. As pessoas mais ricas do mundo vêm tentado estender seu tempo de vida há milênios. Todos não tiveram êxito. Vivemos em nosso tempo. Isso quer dizer que não devemos acompanhar tudo que nossos antepassados nos deixaram. Veja que repetimos continuadamente os erros do passado. Por isso chegamos nos mesmos resultados: guerra, fome, desigualdade, traições, conspirações, etc. Um fato que passa desapercebido é um pequeno grupo de pessoas que poluem os rios e derrubam as árvores. Pobre não tem terra para desmatar, pobre não tem lixo tóxico para desovar. A quantidade de degradação que os 95% da raça humana comete é uma quantidade irrisória para a natureza recompor. Veja que até essa culpa eles nos repassam e nós acreditamos. Quando as pessoas não conhecem, não aceitam, não se policiam, as diferenças ativam o preconceito, opinião contrária, racismo, homofobia, feminismo, machismo, entre outros. E isso leva a crimes que ceifam milhares de pessoas todos os anos. Ambos têm o mesmo princípio. Tudo que não se parece comigo ou não pensa igual a mim é inimigo meu. Se é inimigo, ativa o padrão automático da defesa, que é a raiva. E a raiva desencadeia a violência. Imagine quantas pessoas serão salvas, quantos homicídios, suicídios serão evitados, um número gigantesco de pessoas poupadas, pessoas mudando seus conceitos, reconhecendo seus padrões errados, substituindo pela consciência. Isso sim é saída automática. Devemos aprender a viver. A natureza criou uma ferramenta para as pessoas não serem totalmente iguais em suas gerações. Um padrão de equilíbrio, onde é extremamente necessário pessoas com estímulos diferentes. Esses estímulos são 3: pessoas comuns, pessoas más e pessoas boas. Pessoas comuns são pessoas que são boas ou ruins dependendo do seu interesse, estado emocional, momento ou situação. Vamos representar aqui por 80%. Pessoas más. Pessoas más sentem o prazer na desgraça alheia. Sente prazer em fazer o mal, ter o lucro no prejuízo. Sente-se feliz em roubar, matar, coisas do tipo. Devemos entender que é algo natural. É uma pré-programação do indivíduo, não é escolha ser mal por ser mal, representado aqui por 10%. Pessoas boas são boas por serem boas, retribuem o bem a quem lhes fazem mal. Fator automático, não é eles que escolheram nascerem bons, simplesmente não conseguem ser maus, representado por 10%. A natureza também criou, além dos estímulos, as tendências acentuadas. Tendências acentuadas são determinadas por características. Um modelo justo e inteligente, justamente para evitar conflitos. Mas não é o que vemos hoje. Podemos ver que uns têm tendência a mentir, outros a roubar, a enganar, a alegrar, a falar, surpreender, ser o centro das atenções, ser racista, feminista, machista, homofóbico, corrupto, entre milhares. Estamos cercados por pessoas previsíveis. Ao aprender sobre esse assunto, fica fácil proteger, dissuadir e relevar. Temos várias tendências. Uma pessoa pode ser mal por estímulo, pode ser machista, avarenta, mentirosa por tendência acentuada. Outra pode ser boa por estímulo, ser honesta, verdadeira, leal por tendência acentuada. Uma terceira pode ser comum por estímulo, corrupta, invejosa, preguiçosa por tendência acentuada. Opinião contrária. Opinião contrária. Agora, com essa nova visão, você irá perceber os padrões. Estamos em uma competição o tempo todo. Competimos em família, esposa e filhos, amigos, trabalho, parentes, trânsito. Fato é que, ao ver um amigo que há tempo não via, a conversa começa por onde? Onde você está trabalhando, onde você mora, o que tem feito. Isso acontece automaticamente.
é uma avaliação inconsciente para ver se a pessoa está acima ou abaixo de você. A opinião contrária, tem pessoas que querem estar certas o tempo todo, associam estar certo em algo com vitória. Ele está certo quer dizer que ele venceu. Esse tipo de pessoa não assume o erro. Assumir o erro é aceitar a derrota. Já conhecemos esse padrão, orgulho. Todos temos, só que em alguns com a tendência mais acentuada. Imagine o mundo após a disseminação dessa informação. Uma excelente experiência de vida, novas opções, pessoas pensando antes de fazer, antes de falar, pessoas se ajudando, pessoas observando seus padrões, famílias felizes, lares sólidos, nações se ajudando, um mundo melhor. O sucesso é se superar, é ir além do que foi esperado. Você é previsível. O sucesso é você ir além, é fazer coisas que não foi esperada. Veja que a felicidade, ela só é alcançada quando você alcança algum objetivo. Então, quando você não alcança esse objetivo, você se sente triste, você diz que não está feliz. Nós somos movidos por desafios. Então, a felicidade, ela não é um estado psicológico, ela é um estado emocional. Então, enquanto você estiver vivendo no seu emocional, você não estará vivendo, porque seus sentimentos, suas sensações e sentidos são automáticos. Então, seu automático não depende da sua escolha. A experiência de vida pode ser boa sim, e será, quando colocarmos as coisas em seus devidos lugares, usar o equilíbrio. Vejam que as pessoas agem por emoção e justificam com a lógica. A corrupção se tornou algo comum, como desigualdade social, financeira, desemprego, miséria. Se olharmos para trás, todos ouviram essas palavras. De tanto ouvir, as pessoas e sua descendência passaram a acreditar. Uma mentira dita várias vezes se confunde com a verdade e acaba por verdade, sobrando simplesmente aceitar. Quando entendermos os padrões automáticos, instintos, estímulos, natureza humana, tendências acentuadas, isso mudará tudo. A democracia é direitos iguais para todos. Então o mal tem o direito de fazer o mal, assim como o bem tem o direito de fazer o bem, tornando a equação injusta. No caso de pessoas comuns, não muda nada, pois pessoas comuns não se importam diretamente com o próximo, com o bem comum, podendo se tornar maus se isso os favorecer. O bem se candidatando nunca vencerá nos dias de hoje, pois ele não é capaz de oferecer vantagens em troca de votos, mas é justamente onde estão a maioria dos votos, 80%. Pessoas comuns oscilam entre o bem e o mal, de acordo com seus interesses, situações ou momento, criando um ciclo de mal sem fim. Compreende agora? O mal está no controle. Se mova e faça desse mundo um lugar melhor. Fazer o que é certo, pois é a coisa certa a fazer. Comece divulgando esse vídeo para os seus amigos, parentes, familiares. A democracia não é diferente do imperialismo ou monarquia, é apenas mais uma estratégia que o mal desenvolveu para se perpetuar no poder. O capitalismo é a forma gritante disso. Quem tem recursos sempre estará no poder. O poder não é tudo, mas é tudo o que importa. É o capitalismo quem dita as regras do que tem valor e o que não tem. E para isso é simplesmente nos convencer. O caminho para a verdade é muito longo. Somente os que estão próximos da morte conhecem a sua verdade. E aí, vai querer esperar? Eu sou Wesley Vieira e deixo isso para a posteridade.